Olá, amados, tudo bem? Pastor Gílio, aqui na nossa escola Filhos do Reino. Quero dar boas-vindas a você. Obrigado por você ter investido, né, financeiramente no ministério e também nesse trabalho, nesse projeto que eu acredito muito que é um projeto que muda a nossa mente, né? Arrependimento também tem a ver com mudança de mente, que é aquilo que controla a nossa mente, controla nossas atitudes, e as nossas atitudes representam o nosso caráter, né? E nosso caráter define o nosso destino, onde nós vamos chegar. Então, quando você para investir no conhecimento, mas quando eu falo de conhecimento aqui, não estou falando de conhecimento apenas natural, né? De um conhecimento espiritual. Segundo as Coríntios 5, 16, 17 fala, ninguém conhecemos segundo a segunda carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. Então, ele diz que existe uma outra maneira de se conhecer Jesus. Aí ele vai no versículo 17, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse é o nosso fundamento, essa é a nossa base tem que ser Cristo, e a revelação de quem Ele é, não somente um conhecimento natural. O que eu quero apresentar para vocês, trazer para vocês aqui nessa escola, que eu tenho certeza, cara, que se você ficar até o final, algo no seu coração vai ser girado no seu coração. Tenho certeza disso. Nós vamos falar de assuntos muito profundos, né? Além de trazer um estudo, eu vou trazer estudos para vocês aqui, nós vamos colocar na tela, agora mesmo eu vou colocar um texto na tela aqui para a gente estudar, para a gente conversar nessa primeira aula, nesse nosso primeiro encontro, né? Que é uma aula introdutória. E eu queria falar hoje a respeito do assunto principal que nós vamos falar, e é a pessoa principal dessa escola que eu acredito, que é o Espírito Santo. Quando a gente fala dos filhos do reino, esses filhos são os filhos nascidos de novo, gerados em Cristo Jesus. Você vai ver Mateus capítulo 5, vou anotando os textos para você, quiser anotar. Mateus capítulo 5, né? Deixa eu configurar aqui, gente, as letras, para ficar uma coisa bem legal, tá? Lá, você lê Mateus, depois você lê em casa, aí na sua casa, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e 7. Esses textos, eles são fascinantes, por quê? Porque Jesus descreve os filhos do reino, ele descreve a característica de alguém que está dentro do reino de Deus, que está inserido no ambiente do reino de Deus, né? E aí você vai ver que esses filhos são os que fazem a grande diferença no reino de Deus, né? São filhos gerados pelo Espírito, e que essas atitudes só podem ser possíveis se você tiver o Espírito em você. Por exemplo, perdoar o seu irmão, perdoar, dar outra face. Ele fala sobre a oração, sobre jejuar, sobre dar oferta, tudo dentro de um conceito onde ele está falando, caracterizando os filhos do reino, ok? E o desejo do meu coração, do nosso coração, que a minha esposa está dentro desse projeto também, nossa oração é para que quando você estiver ouvindo a minha voz, o Espírito Santo possa misturar a minha voz com as frequências ideais, certas, para que essas frequências atinjam o seu espírito e alimente a sua alma, o seu corpo, e alimente toda a sua vida, tá bom? Nós vamos ter a participação especial também de uma amiga psicóloga, quando a gente começar a falar, provavelmente no segundo módulo, a respeito de cura, de identidade, destino em Deus. Vai ser muito, muito top. Eu peço a você, tá, por favor, que compartilhe. Eu autorizo você a pegar o link desse primeiro vídeo, é só esse primeiro vídeo que eu vou estar liberando, mande para os seus amigos, né, seus irmãos aí da igreja, e se eles quiserem ainda participar, ainda tem vaga, né? Aí não tem vaga, a vaga é limitada, né? Mas será uma bênção também compartilhar com eles. Então, peçam para eles, faz contato com o pastor Gideon, né? Já deixa aqui, ó, meu WhatsApp, né? 99902-0410, e fala, pastor, eu quero continuar, eu quero fazer escola. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Bem, então vamos para a nossa conversa de hoje a respeito da importância desse assunto que é a respeito do Espírito Santo, né? E aí vocês vão ver como isso é muito profundo. Uma vez eu vi um ministro, um amigo, falar numa pregação, algo muito legal, que ele falou o seguinte, ele fez um cálculo, tipo assim, dos 17 anos de vida dele até os 40 e poucos anos, né? Mais ou menos assim. E ele fez um cálculo que se ele comesse 1 quilo de alimento por dia, desde aquela época, dos 17 anos até a tal idade que ele estava agora, ele disse o seguinte, que ele teria o cálculo daria 17 mil toneladas de comida. Uau! Começou? 17 mil toneladas de alimento. E ele diz o seguinte, ainda
que ele tenha comido 17 mil quilos de comida, se ele não comer hoje, ele passa fome, ele talvez morre, pega uma doença e morre. Então, você vê que ainda que ele tenha comido 17 mil quilos de comida, amanhã ele vai precisar comer de novo. Depois de amanhã, da mesma forma, é a vida do Espírito. Você precisa se alimentar do Espírito Santo. E isso é muito importante você entender que o Espírito Santo, ele é o nosso alimento. Ele é o nosso pão de cada dia. O nosso alimento não é ouvir uma pregação legal. O nosso alimento é relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Eu comecei a descobrir por que muitos cristãos que começam bem, terminam, alguns se afastam, né? E vão embora, outros se perdem no caminho, por falta simplesmente de não se relacionar com o Espírito Santo. E isso é algo muito sério mesmo, tá? Então, deixa eu ler um texto para vocês. Eu estou com uma tela aqui na minha frente. Eu vou copiar e colar aqui, vocês anotando, tá? Anotem esses textos aí. Deixa eu pegar aqui a borracha, limpar. O Zoom é legal, né, gente? Deixa eu pegar aqui o texto. Esse texto aqui, ó. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas. Eu quero mostrar uma coisa para você muito interessante sobre esse texto. Deixa eu limpar isso aqui tudo. Espera aí. Tira isso tudo aqui, né? Vamos puxar esse texto aqui para cima. Eu vou comparar ele com outro texto. Eu quero mostrar para vocês essa questão da importância do relacionamento com o Espírito Santo. Conhecer, saber quem ele é, como me aproximar dele, como ouvir sua voz. Né? A ideia é a gente compartilhar tudo isso aqui na escola, tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui outro texto. Olha isso aqui, ó, 1 Coríntios. Deixa eu só configurar aqui o tamanho das fontes, né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Vou colocar 12 para ver. Olha isso aqui, ó. Ele fala o seguinte, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte, aqui, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas. Presta atenção, eu gosto de destacar as palavras quando eu leio, eu gosto de ler desta maneira, porque isso destaca para mim demais. Ó, isso aqui, ó. Assim também ninguém... Não entrou, não, peraí. Eu quero destacar isso para vocês aqui, ó. Assim também, ninguém... Estou pegando aqui. Espera aí, lá vai, espera aí. Estou me preparando aí, ó. Assim também, ninguém, mas ninguém mesmo, né? Sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Eu quero configurar aqui, gente, as letras direitinho, tá? Desculpa aí, hoje, como é a primeira aula, eu estou me acostumando aqui, ó. Aí, isso, agora ficou legal. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que isso significa, Gílio? Que se eu quero conhecer o Pai, se eu quero saber o que está no seu coração, a meu respeito, a respeito do seu reino, de tudo, todo o seu propósito na minha vida, na minha existência, eu preciso do Espírito Santo. Ele fala aqui, ó, no primeiro versículo ali, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas mesmo, né? E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu acho interessante, ele fala, vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Você viu Jesus escrever algum livro? Jesus não escreveu nenhum livro, mas os discípulos lembravam de tudo que ele falou, né? O Espírito Santo faz isso. Lembra aquele momento que Jesus disse assim, olha, quando vocês forem colocados diante dos tribunais, dos seus perseguidores, não se preocupem com o que vocês vão dizer. Não façam um ensaio, não se preparem. Por quê? Porque o meu Espírito estará em vós, falará por vós. Imagina, se diante dos inimigos, Deus usaria o Espírito Santo para usar a gente para falar com as pessoas, imagina você diante dos filhos de Deus. Como o Espírito Santo vai usar a sua vida, né? Isso é muito fascinante. Tá? Então ele diz, olha, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer, para quê? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Mas eu quero chamar a atenção mais uma vez para a palavra conhecer aqui. Essa palavra conhecer. Deixa eu destacar ela aqui para vocês. Destacar ela.
destacá-la para vocês aqui, ó. Conhecer. A palavra conhecer, no hebraico, por exemplo, a palavra iada. Essa palavra aqui, ó. Eu vou colocar em português, assim, em portunhol, sei lá, em português aqui mais ou menos. Ó, iada. Essa palavra conhecer aqui, essa palavra conhecer não tem a ver com conhecimento natural. Essa palavra, por exemplo, ela acontece em Gênesis 4, quando Adão, a Bíblia diz que Adão conheceu Eva. Ali está falando de relacionamento sexual, né? E a Bíblia fala que quando o homem se une a uma mulher no ato sexual, ele se torna uma só carne. É a intimidade da carne, né? E essa palavra conhecer tem muito a ver com isso. Ele fala, mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos. Essa palavra mais perto em português que a gente poderia usar é experimentar. E aqui que está a grande diferença, amados. É experimentar, né? Eu sempre falo assim, uma coisa é você ir para um ambiente, outra coisa é acessar aquele ambiente. Entenderam? Uma coisa é você ir para um ambiente, outra coisa é acessar o ambiente. Porque os benefícios do reino de Deus estão dentro do ambiente do reino de Deus. E tem muitas pessoas que veem o reino, mas não entram, não acessam. E se não acessam, elas não experimentam, elas não experimentam dos benefícios que esse reino traz sobre a nossa vida, na área de cura, de restauração, de transformação, de alinhamento, de prosperidade. Tudo isso está dentro desse ambiente. As trevas, o reino das trevas, você pode comparar com uma bolha, né? Quando as pessoas estão dentro das trevas, no reino das trevas, elas estão dentro de uma bolha. Mas o reino não é uma bolha. O reino é uma atmosfera, é um ambiente, é um lugar de acesso. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é o único que pode me levar para dentro desse lugar. É o único que me faz ter acesso a esse lugar. É o único que me faz ter acesso ao coração do Pai e poder tocar esses benefícios que somente o reino de Deus pode nos dar. E é isso que a gente tem que entender, que o Espírito Santo é a chave que acessa esse lugar. E muitas pessoas não sabem disso, porque elas pensam que ser cristão é viver se forçando a cumprir as regras, né? É uma série de regras a minha doutrina, e agora eu passo a viver o máximo possível tentando cumprir. E a minha santidade ela é medida no quanto eu cumprir aquelas regras. Quando eu não cumpro aquelas regras, eu me sinto afastado de Deus, longe de Deus, eu não amo a Deus. E isso é religiosidade, não tem a ver com relacionamento com o Espírito Santo. A proposta da escola é mostrar para você como funciona essa interatividade do Espírito Santo com você, né? E a gente vai descobrir que relacionamento com o Espírito Santo tem mais a ver com eu me submeter aos processos pela qual o Espírito Santo me conduz para o Pai. E esse processo, ele começa dentro de cada um de nós, não é fora, não é com grito, não é com esforço humano, né? Não é os meus esforços, não é a minha capacidade de quanto eu consigo ser perfeito durante tantos dias, mas o quanto eu me submeto, o quanto eu deixo ele trabalhar a minha vida. Eu lembro que uma vez eu tive uma visão de mais ou menos como nós somos com Deus, né? Às vezes a gente está se afogando e aí Deus é o bombeiro, né? O Espírito Santo é o bombeiro. E ele vem para te resgatar e você fica se debatendo. E ele está ali para te salvar, para te levar para a beira e não te permitir se afogar. E às vezes a gente está se debatendo contra o Espírito Santo, né? Às vezes o Espírito Santo está nos conduzindo a desertos para nos curar, nos transformar, e a gente está se debatendo, achando que é o diabo que está fazendo aquilo, mas que é o Espírito de Deus que está nos levando, está nos salvando de nós mesmos. Amém? Então, é muito importante que você entenda isso. Então, a ideia de Deus, quando ele fala conhecer o que nos é dado gratuitamente, é fazer a gente experimentar o reino de Deus, né? Tanto é que o apóstolo fala assim, olha, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, porque a vida cristã não é filosofia humana. Aí ele fala, mas com as que o Espírito Santo ensina. As que o quê? As palavras de sabedoria,
que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O apóstolo Paulo fala isso e é muito forte, amém? Eu quero ler um outro texto com vocês, da nossa primeira aula. Eu espero que você esteja anotando aí. Eu vou apagar, tá? Vou apagar aqui tudo isso aqui. Vou colocar um outro texto na tela para eu falar com vocês sobre isso aqui. Deixa eu pegar aqui, configurar isso aqui bonitinho. Ficar lindinho, vocês merecem o melhor, tá bom? Vamos lá, galera. Ó, Romanos 8, do 5 ao 16. Ele diz, porque os que são guiados, ou porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. E deixa eu só frisar uma coisa para você aqui. É interessante isso, ele usar a palavra carne. O que é carne? A gente já pensa nas coisas do pecado. Fumar, roubar, mentir, fofoca, etc. Mas isso aí é a causa, né? Desculpa, é o efeito, tá? A causa aqui, que é a carne, os que são segundo a carne tem a ver com maturidade. Ele está falando dos imaturos, das crianças, dos imaturos, né? E imaturidade, por exemplo, meu filho tem 10 anos de idade e ele é maduro para a sua idade. Imaturidade é quando você age não de acordo com o tempo, o seu timing, né? Tem gente que está na igreja há 30 anos e ainda se move como uma criança usando fraldas, né? É crente de 40 anos usando fralda. Crentes que estão há 10 anos, por que eles não se desenvolveram espiritualmente, não se desenvolveram também na sua identidade natural e espiritual? Nós vamos mostrar nessa escola como é importante você entender que nós somos corpo, alma e espírito, e que não é só a questão espiritual, mas tem a ver com a sua identidade emocional também, né? Então, vamos falar sobre isso aqui na escola, provavelmente com a nossa psicóloga, a nossa amiga, a nossa identidade emocional, como estão nossas emoções, né? A gente se preocupa muito com a questão espiritual, mas também tem a ver com a nossa identidade natural. Amém? Então ele fala, porque os que são imaturos, os que são segundo a carne. Uma pessoa imatura é aquela pessoa que é controlada pelos seus desejos, pelos seus anseios, né? Pela sua alma. Isso é imaturidade. Porque os que são segundo a carne, deixa eu pegar aqui meu indicador aqui de novo. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito, né, ele faz essas comparações, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Uau! Porquanto a inclinação, deixa eu colocar aqui, porquanto a inclinação da carne é o quê? Ele fala que a inclinação da carne, deixa eu só pegar aqui para a gente separar o texto. Porquanto a inclinação da carne, ficou melhor assim. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pessoas imaturas. Vocês estão vendo, a maior parte dos nossos pecados estão relacionados com a nossa falta de identidade. É aquele exemplo que eu sempre falo, imagina se está numa fila de um aeroporto, e aí alguém chega para você e fala, nossa, fulano, você está aqui, cara, que coincidência, eu estou indo para Disney World, vamos comigo. Aí você fala, não, eu estou indo para São Paulo ministrar, né? Se fosse o meu caso. Então, qual é a moral da história? A moral da história é que eu não tenho dificuldade de resistir às tentações quando eu sei quem sou e para onde estou indo. O Espírito Santo é o único que pode mostrar para você essas duas coisas. De onde você veio, quem você é e para onde você está indo de verdade, de fato. E é isso que vai nos trazer cura. Amém? Muito forte, né? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Você tem essa dúvida? Que o Espírito habita em você? Ele diz, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Uau, gente, vocês entenderam essas palavras, né? Porque isso mostra a importância do Espírito Santo. Qual a importância do Espírito Santo? Se for falar de várias, essa aqui seria talvez a mais forte. Se eu não tenho o Espírito habitando em mim, eu não sou dele. Uau! E se Cristo está em vós, olha que interessante, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ele fala do Espírito do homem, o Espírito vive, ressuscitou com Cristo. E você viu que interessante que ele fala do Espírito de Cristo, e ao mesmo tempo ele fala, e se Cristo está em vós, que é a mesma coisa, né?
É Cristo em nós, a esperança da glória, o Espírito de Deus habitando em nós, né? A própria natureza de Deus dentro de mim, vivendo, revivendo, revigorando o meu corpo, minha alma, restaurando. Olha só, ele ressuscita meu espírito, restaura minha alma e revigora o meu corpo. Nossa, isso é muito forte. E ele diz, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Isso quebra toda a teologia da graça barata, né? Que você pode viver a vida que você quiser. Não! Se eu tenho a natureza de Cristo em mim, ela gera em mim novas atitudes, né? Novos caminhos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo dentro de nós. Ele fala então agora assim, olha aqui, ó, esse texto aqui final. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não porque não recebeste o espírito de escravidão. Ele fala porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A característica de alguém que é filho do reino, alguém que é filho de Deus, é alguém, essa palavra, esses são filhos de Deus, a palavra é huios, filhos maduros, filhos experimentados, filhos que têm experimentado cada dia mais na sua vida a ação do Espírito, uma amizade com o Espírito Santo, né? Você tem experimentado isso na sua vida? Você tem buscado todos os dias ouvir o Espírito Santo, né? Você tem fé que o Espírito Santo fala com você? Você tem se consagrado seus ouvidos? A quem você tem emprestado, a quem você tem emprestado seu coração, sua alma, seu tempo? Porque isso vai determinar demais. Por quê? Eu mostro para vocês que a relação com o Espírito Santo é uma relação onde eu preciso cultivar isso. Eu preciso desenvolver, construir um lugar, um ambiente para que ele se mova na minha vida e através dela. Porque é só assim que você vai começar a discernir a sua voz, a conhecer ele. Né? Ele fala através de sonhos, visões, palavras, pessoas, sensações, impressões. Existem N maneiras do Espírito falar com você. A questão é que se seu coração está na mesma frequência do coração dele. Ele diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, os ruios de Deus, filhos que possuem a natureza de Deus, filhos que se preocupam com o coração do Pai, não como aqueles dois filhos na parábola do filho pródigo em Lucas 15, eles não se preocupavam com o coração do pai, e o que estava ali, o que o pai mais desejava era uma relação com os filhos, né? Porque você vê que o filho mais velho, ele era obediente, mas Deus queria muito mais, o pai queria muito mais que a obediência dele, porque escravos também obedecem. O pai queria o coração dele. Por isso que o pai se alegrou, porque o que estava voltando para casa não era a mente de um jovem, era o coração arrependido. Ele estava voltando para casa, estava voltando para o pai. Eu volto para a casa do pai, eu vou para o pai. Amém? Então é muito importante que nessa escola, que você ore, assim que você terminar de ver esse vídeo, e fale, Espírito Santo, me ajuda a desenvolver um relacionamento com você. Eu quero te conhecer, eu quero ouvir teu coração. Me ajuda a abandonar os espinhos e abrolhos nas quais eu estou emaranhado, que eu estou ligado. Me ajuda a abandonar os pecados que me afastam, que me ensurdecem, que secam os meus ossos. Ora para que o Espírito Santo te leve para esse lugar, porque esses são os filhos de Deus. Eu acho muito legal essa questão, esses são filhos de Deus. Né? Eles possuem as características de Deus. Nossa, isso é incrível, gente, é incrível. Então, a minha oração é que nessa escola você seja totalmente tomado por esse amor, por essa paixão pelo Espírito Santo, por esse zelo, né? Zelar pelo relacionamento com Ele. Amém?
Que Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha gostado do nosso primeiro encontro. Se você é novo aqui, está assistindo, alguém te mandou esse vídeo, né? Se você quiser acessar, se matricular agora mesmo, fale comigo no WhatsApp que eu passei no início do vídeo, tá bom? Porque vai ser top demais. E nós vamos, então, além de estudar, né, eu vou trazer alguns estudos a respeito da pessoa do Espírito Santo, que é o primeiro módulo, né, nós vamos cavar um pouco mais fundo, né, nas ministrações, quando a gente começar a falar sobre como ele trabalha dentro de nós, né, vai ser top demais. Eu não vou falar, quero tirar a surpresa, vou dar spoiler, né, que é a linguagem dessa geração nova. Gente, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, amo vocês, de verdade, obrigado pelo amor de vocês. Se vocês quiserem também nos abençoar, abençoar a minha casa, vou dar sempre deixando aqui para vocês também o nosso Pix, tá? Aqui, ó, pix.lanesgidel@gmail.com. Nós precisamos muito da ajuda de vocês, aqueles que puderem também nos abençoar, se você sentir de ofertar, tá bom? Fica à vontade. Deus abençoe vocês, um grande abraço, até nosso próximo encontro. Tchau, gente, paz.